Saudações leitores, aqui é a Mila do De Livro em Livro e hoje eu quero mostrar para vocês todos os livros que eu li no mês de janeiro, comentar um pouquinho como foi a experiência de ler estes livros. Bem, neste mês de janeiro eu pensei mesmo que seria mais produtivo, eu iria conseguir ler mais do que o que eu li, mas eu só consegui ler 6 livros. Eu estava pensando que eu ia conseguir ler uns 10 livros, mas eu vou explicar para vocês por que foi que isso aconteceu. Teve um dos livros que me encalhou, me empacou todas as minhas outras leituras, porque eu não conseguia entrar dentro do livro e eu tinha preguiça quando eu lembrava que eu tinha que ler este livro. Então, se você quiser saber qual foi esse livro, você vai continuar assistindo esse vídeo. Mas antes da gente dar continuidade ao vídeo, a esses livros que eu li, para vocês descobrirem quais são, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu curtir, o seu comentário e aproveite e compartilhe também este conteúdo para que a gente consiga chegar a mais pessoas. E também queria pedir para você me acompanhar nas redes sociais, porque isso também ajuda muito na divulgação, me ajuda muito a ter um contato mais direto, mais pessoal, mais íntimo com cada um de vocês, tá bom, gente? Enfim, vamos ao que nos interessa nesse vídeo aqui. O primeiro livro que eu li no ano de 2019 foi o livro Caixa de Pássaros, escrito pelo Josh Malerman, e esse livro aqui foi publicado pela Intrínseca. Confesso que eu não li a edição física, eu li a edição em e-book, porque eu estava viajando, eu não tinha o livro, e eu viajei e baixei o livro no meu Kindle e levei o Kindle, apenas o Kindle para viagem. E aí, depois que eu terminei de ler, eu gostei tanto desse livro, amei tanto, fiquei tão eufórica com esse livro aqui, que eu consegui trocar esse livro aqui, gente. O livro ele vai contar a história de uma mulher, a Mallory, que ela está vivendo ali no mundo pós-apocalíptico, onde todas as pessoas elas acabam morrendo ou se matando ou matando as outras pessoas, depois que elas veem uma criatura que ninguém sabe o que é. Então as pessoas, os sobreviventes a esse apocalipse aí, eles têm que andar de olhos fechados ou olhos vendados para não ver essa criatura. Porque à medida que eles veem essa criatura, eles vão se matar ou vão matar outras pessoas e se tornam assim perigosos para os demais sobreviventes. Então a história é muito sinistra, porque quando esse apocalipse acontece, a Mallory ela está grávida e ela acaba se refugiando numa casa onde tem vários outros sobreviventes. E durante os anos vão se passando, ela vai ter o filho dela, e então muitos outros problemas vão acontecendo, porque eles precisam se sustentar, eles precisam se alimentar e acabam tendo que se arriscar ali fora da casa, com os olhos vendados, enfim. É um mistério muito grande ao redor dessa coisa, ao que ela faz com as pessoas. E o livro ele é muito eletrizante, porque a gente já começa numa parte em que ela está fugindo, ela já está querendo ir para um local onde ela ouviu falar que tinha um começo, era um recomeço para os seres humanos. Então ela quer ir para este local com os filhos. Então é muito interessante porque a gente vê a narrativa intercalar entre esse momento presente e o momento de como tudo começou, esses problemas, todos os percalços que a Mallory passou para chegar àquele momento da travessia de um rio, onde ela vai atrás de um recomeço, enfim. O livro ele consegue trazer uma reflexão muito profunda acerca do ser humano, da humanidade, da vida. Confesso que eu li assim, muito angustiada. Tem partes que você fica realmente muito angustiada lendo, mas é um livro tão bom, tão reflexivo que você não consegue saltar. Eu também já assisti ao filme, vocês podem conferir tanto a resenha do livro quanto do filme no blog, tá tudo aqui. Eu confesso que o livro é muito, muito melhor do que o filme, porque parece que o livro está ali mais completo. E no filme ele deu uma amenizada nas coisas, porque aqui acontecem coisas assim, pesadas mesmo, sabe? E no filme o diretor ali deu uma amenizada, talvez para tornar a perspectiva da história assim mais otimista, né, pro telespectador, enfim, não sei, aqui é uma versão assim mais pessimista mesmo assim, sabe? Mas é muito bom, muito legal, e a gente fica com medo mesmo, sabe?
muito assustador. O segundo livro que eu li em janeiro foi o livro que foi A Pedra no Meu Sapato. Porque eu passei semana lendo um livro que tem pouco mais de 300 páginas. Foi As Horas Vermelhas, da Lene Zuma. Esse foi publicado pela editora Planeta. A proposta do livro me chamou bastante atenção, mas a narrativa foi muito fragmentada, muito recortada e não dá assim, os detalhes mais. Os personagens não conseguiram me cativar e aí eu não consegui, eu achei tudo muito arrastado. A reflexão que o livro proporcionou foi muito boa, mas a forma como tudo foi passado deixou muito a desejar. Talvez eu não estivesse na vibe do livro, talvez eu não estivesse naquele momento propício para ler esse livro, mas eu sei que ele me atrasou muito, porque por conta desse livro aqui eu não conseguia embarcar em outros livros, eu não consegui nem intercalar com outras leituras. E eu ia pegar o livro para ler e eu tinha preguiça, mas aqui a gente tem um contexto bem legal, porque esse livro vai tratar muito sobre a questão do corpo feminino, das expectativas femininas, dos sonhos femininos. Vai falar de aborto, vai falar de família, vai falar de profissão, vai falar sobre muitas coisas que tem a ver com mulheres, porque aqui a gente vai acompanhar a história de 5 mulheres, cada uma delas vivendo seus dilemas, os seus problemas, mas é uma narrativa bem arrastada, até mais da metade do livro eu não consegui me envolver tanto assim. Depois que passa da metade do livro, a história fica um pouco mais legal e a gente começa a se envolver um pouco mais. Mas mesmo assim, não se tornou uma leitura fácil, não se tornou uma leitura envolvente, como eu esperei que seria. Então, foi um livro que ficou muito aquém ali do que eu queria e acabou mesmo assim sendo arrastado, sendo cansativo, mas assim, não funcionou pra mim, mas eu entendo que pode funcionar para muitas outras pessoas. Em seguida, comecei a ler foi o livro As Brumas de Avalon, o segundo livro, que é A Grande Rainha. Inclusive já tem resenha aqui no canal, vocês podem conferir aqui, que é do meu diário de leitura sobre o segundo livro da série, que eu gostei, foi assim, superou as minhas expectativas, gente. Foi um livro que mexeu muito com os meus sentimentos. E é um livro que as personagens femininas, sobretudo já que a história aqui é contada pela perspectiva feminina, das mulheres que fizeram parte da história da lenda do Rei Arthur, são mocinhas, elas são vilãs, elas são tudo isso, sabe, gente? Elas precisam resgatar, elas precisam ser resgatadas. E, assim, você ama, você odeia, cada um em seu momento. Não tem aquela, nossa, aquela ali é uma mosca morta, não existe. E também não existe, aquela ali é o diacho, é o diabo, mas não existe também. São todas elas, têm essas facetas, a faceta boa, a faceta ruim, a faceta corajosa, a faceta medrosa, enfim. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o segundo tomo de As Brumas de Avalon, basta vocês conferir aqui no link. Inclusive também tem sobre o primeiro tomo, que é A Senhora da Magia, também tem aqui, vocês podem conferir, tá muito bom as resenhas e as reflexões que eu fiz a respeito de todos os detalhes do livro, também tá muito boa. Mas aí, depois de As Brumas de Avalon, uma leitura sensacional e maravilhosa, a minha leitura favorita do ano, a primeira leitura que eu favoritei do ano foi o segundo livro de As Brumas de Avalon. Eu terminei a ler Coração Azedo, da Zane Zang. Esse livro foi publicado pela Companhia das Letras. É um livro de contos, tem 7 contos aqui. Antes de viajar no final do ano, eu tinha começado a ler, eu tinha lido 3 contos desse livro aqui, só que como eu viajei, eu não queria levar livros físicos, porque podia não dar tempo de ler, e eu levei só o Kindle, e aí eu retomei essa leitura. Mas a minha impressão, a mesma que eu tive no final do ano passado, quando eu comecei a ler, o livro ele é muito pungente, sabe? Ele é muito na cara dura, ele fala sobre questões muito importantes, que é você ser estrangeiro numa terra que você não conhecia, que apesar de você saber mais ou menos a cultura daquele país, é um choque cultural ainda assim, quando você vai morar naquele país. E aqui ela fala muito sobre a questão dos chineses nos Estados Unidos, as dificuldades que os estrangeiros passam quando vão residir naquele país.
os problemas que eles passam, a questão da cultura, a questão do idioma, a questão da escola, da própria educação. Cru demais o livro, eu achei tão forte, mas também não me prendeu tanto, só que a gente começa a ler, o livro tem uma fluidez bem gostosa, sabe? Dá pra gente ler rápido. E como eu já tinha lido os 3 primeiros contos, os outros foi assim bem mais rápido, então terminei também. O quinto livro que eu li em janeiro foi esse livro aqui, gente. O que você gostaria de fazer antes de morrer? Ele foi escrito por vários escritores. Esse livro aqui ele já foi publicado pela editora Novo Conceito. Ele foi uma grande surpresa para mim, porque eu nunca esperei que esse livro fosse me tocar e me comover como aconteceu. Eu peguei o livro e li numa sentada só, gente, o livro. Ele é visualmente muito bonito, esse livro, sério. E já tem resenha, inclusive já tem resenha no blog, então vocês já podem conferir. O livro ele traz uma mensagem muito gostosa, muito importante, de coisas que as pessoas gostariam de fazer antes de morrer. Porque às vezes a gente deixa a vida passando, a gente deixa os dias correndo, os anos, e acaba que a gente não realiza os nossos sonhos mais íntimos. Então aqui ele dá essa questão de urgência, ele levanta essa reflexão sobre a urgência da gente realizar os nossos sonhos, a urgência da gente correr atrás daquilo que a gente quer. Um livro que me emocionou bastante, me comoveu, inclusive também fala um pouquinho sobre os sonhos desses caras aqui, de coisas que eles queriam fazer antes de morrer, e aí conta um pouquinho de algumas histórias e não deixa da gente ficar emocionado. Então foi um livro que me emocionou e foi uma surpresa muito boa, muito gostosa e uma experiência muito maravilhosa poder conferir esse livro aqui, gente, de verdade, gostei mesmo. Enfim, o último livro que eu li, esse livro já tem algum tempo que eu estava com ele na minha estante, mas por algum motivo, alguma razão, que eu não sei, eu acabei deixando ele ali. Que é Crônicas de Morrigan, A Origem do Amor, escrito pela Mary A. Pearson e publicado pela editora Dark Side. Esse livro aqui é um livro que vai contar um pouquinho da história de Morrigan, que tem tudo a ver com a trilogia, né, as Crônicas de Amor e Ódio, que eu li, inclusive tem resenha aqui no canal da trilogia, que eu amei a trilogia, né, mas eu ainda não tinha lido esse livro aqui de contos que a escritora fez especialmente para nós brasileiros. Então, eu me envolvi bastante com a história aqui da Morrigan e do Jafir. Foi uma história bem envolvente do começo ao fim. Eu também li de uma sentada só. E eu percebi que a escritora teve uma maturidade assim maior dentro dessa narrativa. Os outros livros da trilogia eu achei que em alguns momentos ela dava aquela escorregadinha ali, que não era tão legal. E aqui eu já não achei, eu já achei uma história bem mais estruturada. Me envolveu bastante, sabe? Tem até a forma da narrativa, tem uma áurea assim, de encontro, de alguma coisa assim que aconteceu nos antepassados mais remotos e tal. Então, eu adorei. E eu super recomendo tanto esse livro aqui, que é As Crônicas de Morrigan, como a história mesmo da trilogia, As Crônicas de Amor e Ódio. Então, gente, foram esses os 6 livros que eu li em janeiro. Algumas leituras boas, outras nem tanto. Espero que vocês tenham também gostado desse vídeo. Se vocês quiserem me contar aí quais os livros que vocês leram, quantos livros vocês leram agora em janeiro, fiquem à vontade de colocar aí nos comentários. Eu vou adorar ler cada um e responder também. Vou ficando por aqui nesse vídeo. A gente vai se ver em um próximo. Tchau, tchau!